Os sacos, vi. Já está. Acho que aquilo funciona mesmo. Olha, estás a ver? Está aqui a dizer que estás a ver. Então. Brinde. Tudo bem? Olha, o nosso convidado, André Borges, e a Andresa Paula Fernandes, que é a autora daquele livro que estás a achei que conhecer a nossa autora. Dos banheiros. Por acaso nunca eu precisei de mais 2 vezes. Se eu falar só Coisas para ele. Não era hoje mesmo. Isto hoje é só ondas, pá. Tu ultrapassas as ondas, está tudo. Mas já ficamos lá na e eu lá dizia. Por acaso não foi mal. um tema semelhante na televisão hoje. Foi, exatamente. Eu descava de vídeo a plateia. Não queria ver o Código Nosso. Não. A seleção portuguesa, selecionado pelos portugueses. Sim. Aqui, por cima está no meu ramo. Olha, é o meu editorial. Agora você, esta semana. E o Roger Waters dizer que aquilo era. Traduziram a letra e que me pareceu profundo. Muito profundo. Bom, está tudo, podemos começar? Sim? Ora bem. Não. Não falta fumar o cigarro lá. Agora sim. Será que se vê alguma coisa? O quê? Outra vez ouvi-te falar, mas nem sequer sabia que... Não, eu estou escondido. Mas isto é para ouvir, não é para me ver a mim, é para ver o nosso convidado. Mas para vê-lo a ele. Que me dá um grande prazer ter aqui, apresentar-vos e, sobretudo, vai me dar um grande prazer ouvi-lo. José das Candeias Salles, é a sua graça. Nasceu em 62 em Pero Guarda, Ferreira do Alentejo, Beja. É pró-reitor da Universidade Aberta, para a área de aprendizagem ao longo da vida, é professor auxiliar de congregação na área de História Antiga e doutorou-se em História Antiga. É docente em diversas disciplinas de licenciaturas, mestrados e doutoramentos, investigador na linha de investigação de História Antiga e Memória Global, do Centro de História da Universidade de Lisboa, e também investigador associado do Grupo de Investigação Antiguidade e as suas percepções, do Centro de História da Aquém e da Alemar, da Universidade Nova. Agora calem-se que ninguém diga nada. Como especialista em egiptologia, tem realizado várias traduções e revisões científicas sobre egiptologia ou história antiga, proferido várias conferências em Portugal, no estrangeiro e na Madeira, e orientado por todo o país vários cursos e ações de formação sobre o Antigo Egito. Desde 2000 tem também acompanhado e orientado várias visitas de estudo no Egito, portanto
temos aqui um homem que não só estudou a história do Egito, mas também conhece no local as expressões daquela cultura. Publicou diversos artigos e recensões críticas em Portugal e no estrangeiro, nomeadamente livros e manuais sobre aspectos do Antigo Egito e também da civilização acádica. Ficou registado. E pronto, resta-lhe, após esta apresentação, acolher o melhor possível o nosso ilustre conferencista e deixar-vos fruir do seu conhecimento. Devo confessar que já algumas vezes tive essa oportunidade em almoços rápidos e coisas assim. Não é fácil, por acaso não é fácil, mas era pouco tempo, não é? E realmente tenho a certeza que vão gostar. Muito bem. Muito obrigado. Eu naturalmente tenho que começar por agradecer ao meu colega, porque somos da mesma universidade, o convite que me fez para estar aqui hoje presente e, de certa forma, reativar algo que já tínhamos começado há cerca de 7 anos a esta parte. Porque a primeira participação que eu tive foi justamente no Notícias da Gandaia, que em 2012 traz um texto de minha autoria, a pedido do Ricardo, portanto foi o desafio, tentarmos olhar para os olhos que apareciam nos barcos dos pescadores da costa da Caparica e tentar perceber a sua mais remota origem. Porque é nessa mais remota origem que está a explicação para a sua contínua utilização. E, na altura, eu faço este pequeno texto em que remeto para a própria mitologia egípcia. E, por isso, quando me é feito o desafio para estar aqui hoje presente, o que é que eu vou falar da antiga civilização egípcia, que é uma civilização que tem mais de 3.000 anos de história. Portanto, há muito por onde se pegar, mas, sobretudo, algo que tenha qualquer coisa a ver com a experiência, com o conhecimento, com a realidade local onde hoje nos encontramos. E, portanto, a minha opção, e é naturalmente uma opção, foi falar sobre a questão do olho de Horus, que é um deus da mitologia, para, através deste recriar da própria mitologia egípcia, percebermos a lógica de um olho que acaba por se instituir como modelo de proteção e que vem até às embarcações desta zona ocidental da Europa, bem longe do próprio Egito. E, portanto, vamos entrar pela própria mitologia no seu mais profundo aspecto cultural, explicativo da realidade dos próprios egípcios. Para fazermos este caminho pela realidade do passado, nós temos que nos munir de alguns instrumentos, de alguns auxiliares de viagem, porque vamos viajar para realidades que estão muito afastadas de nós cronologicamente e culturalmente. Primeiro aspecto. Nós vamos trabalhar hoje aqui, conversar sobre uma realidade que se prende com os mitos. E os mitos são formas de explicação muito básicas, mas muito profundas, mas que escapam completamente a toda a lógica da nossa forma de olhar as explicações. Não são explicações científicas, não são explicações coerentes, é uma amálgama de histórias, de explicações cruzadas para resolverem vários problemas ao mesmo tempo, que se torna até difícil acreditar nestas histórias. Porém, os antigos egípcios tinham estas histórias como as explicações válidas para os acontecimentos que a mitologia relatava. Nós vamos sentir que, para nós, estas explicações estão eivadas de lógica, de cientificidade. Estamos no mundo dos mitos. Depois estamos numa civilização para quem a magia é uma realidade
concreta. As coisas transfiguram-se, mudam, assumem várias posições, várias perspectivas, sem que isso seja nada de transtorno para os seus quadros mentais. Dar-vos um exemplo concreto. Os túmulos do Antigo Egito são lindíssimos, porém foram pintados para não serem vistos por ninguém. Aquilo é para colocar lá o morto. E aquelas imagens que lá estão, quando se fechavam as portas, elas ganhavam uma magia e agiam sobre o morto, permitindo-lhe ter vida no além. Isto é como no filme do Toy Story, quando as crianças se vão deitar, os bonecos ganham vida. Esta magia não é aquilo em que nós acreditamos hoje no dia-a-dia. Por isso, quando viajamos para estes universos, temos que despir-nos de alguns dos nossos instrumentos de análise e tentar perceber o que é que eles nos queriam dizer com estas explicações mágicas. Terceiro aspecto que é importante. Na mitologia, os deuses, as divindades, femininas e masculinas, podem assumir várias características sem perderem a sua identidade. E eu muitas vezes, sobretudo com os públicos mais jovens, costumo dizer que nós somos sempre as mesmas pessoas, quer estejamos de fato ou de calções de banho na praia. As divindades, tanto podem ser representadas completamente antropomorfas, as deusas aparecem lindíssimas, todas top model, muito bem apresentadas, muito generosa a arte egípcia, porque apresenta sempre as pessoas na sua forma mais perfeita. Raramente vemos velhos e velhas na arte egípcia. É uma arte idealizada. Mas a deusa também pode ser representada como uma vaca. A mesma divindade, na sua representação animal. Porque eles querem cultuar as qualidades que atribuem aos animais. Então, uma deusa, que é a deusa mãe, é representada como vaca. Porque a vaca na natureza está permanentemente disponível para amamentar os bezerros. Então é um excelente protótipo animal para a ideia de mãe. E portanto, os deuses tanto podem aparecer antropomorfos, zoomorfos ou híbridos, com o corpo todo de mulher e uma cabeça de vaca. Ou um deus com um corpo humano, mas com uma cabeça de chacal, de uma ave, de um falcão, como será o Horus de que vamos falar. Portanto, munidos destes três elementos, é um mundo de mitos, é um mundo de magia e é um mundo onde as personagens se podem apresentar de variadas formas. Vamos viajar neste mundo e vamos perceber as relações que se podem estabelecer entre algo que está no final do tempo, para nós é o nosso tempo, mas que se relaciona com algo que vem de um passado imemorial, onde por vezes já se percebeu que é difícil de traçar a origem e depois o destino, e vamos justamente fazer esta viagem em torno de uma questão essencial, que é o do olho que aparece representado nos barcos dos pescadores. É preciso também ressaltar que este olho não aparece apenas nos barcos da costa da Caparica. É verdade que há, mesmo no território português, no Algarve, há também representações do olho protetor, do olho que os navegantes entendem como sendo algo que afasta o mau olhado, os maus espíritos e que os protege, e outras zonas do globo têm também este mesmo elemento como elemento típico associado às embarcações. E depois, no final, iremos ver como isso ainda hoje está presente no próprio Egito. Eu estive no Egito há um mês atrás e surgiu a oportunidade de fotografar um barco, justamente com o olho protetor, como se fosse um barco, embora preparado para o turismo, como se fosse um barco de pescador da costa da Caparica. As concepções dos povos do passado têm lógica para esses povos. Por vezes, para nós, podem ser incompreensíveis. Nós temos aqui a representação do universo para os egípcios.
E o universo é algo simples, na sua forma de apresentação, em que há uma divindade que constitui a abóbada celeste, que cobre tudo, e existe um Deus deitado jacente na terra, que significa o solo verdejante, e entre ambos há um sol que anda de um lado para o outro numa barca. Porque no Antigo Egito, uma vez que era um país fluvial, não se concebiam as viagens a não ser por barco. E, portanto, esta é a representação do cosmos. Uma representação que aparece repetida centenas de milhares de vezes. Seja nas representações dos templos, seja nos sarcófagos, com a particularidade, e aqui os egípcios são talvez dos únicos povos do mundo que têm esta particularidade, a terra não é feminina. Em todas as civilizações antigas, a divindade mãe é sempre uma divindade terra feminina. Vamos para o Peru, o culto da deusa mãe, da Pachamama, são sempre divindades femininas. No Egito, a divindade é masculina. Por isso ela aparece também verdejante, a natureza que está florescente numa época e que depois, noutra época, acaba por estar aparentemente adormecida, e estas representações são representações muito eloquentes para quem é deste universo cultural. São eloquentes porque percebe-se claramente que o céu está repleto de estrelas e que o solo está repleto de juncos, de ervas, de elementos que crescem. E depois aqui as opções não são inocentes. O homem, quando tem um falo ereto, é o elemento da fertilidade. Então a associação dos egípcios é feita através deste elemento. O deus terra e a deusa céu. O deus Geb e a deusa Nut. Era assim que eles interpretavam os cosmos. E depois tudo é explicado de uma maneira, vamos dizer, infantil, primária, mas muito bem conseguida. A separar a terra do céu está o ar. O ar é o pai dos dois. E o pai não quer que os dois filhos se unam sexualmente. Então está ali a impossibilitar. Uma história um bocadinho infantil, mas cheia de significado, porque significa que os egípcios, com esta explicação primária, não conseguiam explicar a sua própria duração anual. Então, inventaram histórias e diziam que durante 360 dias, o Deus Terra não se conseguiu unir com a deusa do céu. Mas acrescentaram 5 dias fora do tempo, fora da ordem. 5 dias acrescentados, foi os dias em que eles se reproduziram, e a história ficou um ano com 365 dias. Só que os egípcios chegam a esta conclusão no ano 3000 a.C. Não era científico, porém estava correto com aquilo que o próprio ciclo anual do Sol, em termos cosmogónicos, leva 365 dias para dar a volta. Através de uma explicação inconsistente do ponto de vista lógico, que é um Deus Terra, uma deusa Céu, não se podem unir porque o Pai está no meio, tem que se inventar uma forma para explicar, isto era o princípio do universo, como é que estes deuses se reproduziram se eles não se podiam unir. E depois está tudo explicado para os egípcios. Porquê é que há terremotos? Porque o Geb quer copular com a Nut e não pode. E aquilo faz estremecer a geografia. Assim se explicavam os terremotos. Através de um mito, de uma historieta que não é científica, mas que funcionava para a civilização egípcia, para eles perceberem esta lógica. Bom, e a pobre da Nut,
que não podia, durante 360 dias, ter qualquer aconchego com o Gebe, ela chorava. Até de onde é que caem as lágrimas? Caem do céu. Ou melhor, onde é que cai a chuva? Cai do céu. E portanto também estava explicado o fenómeno da chuva, que apesar de ser pouco frequente no Egito, também ocorria. Bom, se chovia muito, as águas do Nilo aumentavam. E portanto, o sistema tinha uma explicação para todos os aspectos da realidade. Apesar disto nada ter a ver com a explicação científica. O Nilo subia não era porque a deusa chorava, mas porque havia chuvas torrenciais no centro da África e o rio ia engrossando até chegar ao Mediterrâneo. Mas não havia esse conhecimento científico, havia o conhecimento mitológico. E o mito dava explicações suficientes para a vida daquele tempo. Bom, Desculpa só uma coisa, pode voltar atrás. Vossa Senhor. Fora da cúpula celeste, há outras imagens que... Sim, são. É a viagem do Sol de dia e a viagem do Sol de noite. Em barcas. E depois uma chama-se Menjet, outra chama-se Manjet. São as barcas em que o Sol faz a viagem pelo mundo inferior e a viagem que ele faz durante ali está toda uma concepção mitológica e depois os egípcios são muito dados ao pormenor. Se nós encontrarmos esta cena no teto de um túmulo, nós estamos dentro do túmulo, às tantas já não sabemos onde é que é o oeste, onde é que é o oeste, está lá tudo explicado. Porque o Sol nasce sempre a oriente. Então, o Sol nasce da vagina da deusa do céu. Então, a localização significa que esta é a zona oriental e esta é a zona ocidental. E eles, como são muito dados ao pormenor, colocam isto sempre de uma maneira correta. Portanto, mesmo sem termos uma bússola, sabemos qual é a relação com o cosmos que estas explicações iconográficas permitiam. Bom, nos dias fora do calendário, nos 5 dias, 360 mais 5, o deus Geb e a deusa Nut, a terra e o céu, tiveram filhos. Tiveram 5. Um em cada dia. 4 deles são deuses muito importantes para os antigos egípcios. São estes 4 que aqui estão. Osíris e Ísis, que vão casar entre si. E depois Sete e Néftis, que vão casar entre si. E aqui temos o problema de todas as civilizações que acreditam numa origem comum. Há ali um momento em que os filhos da Eva e do Adão tiveram que casar entre eles. Não havia mais ninguém. Não tem problema nenhum. Mas isso é incesto. Era a forma normal da reprodução numa altura em que, segundo a concepção egípcia, não há mais seres disponíveis. E, portanto, os irmãos casaram entre si. Casaram entre si e é dado o reinado, o faraó dos deuses é Osíris, que reina com a sua bela esposa e irmã Ísis. Mas o Sete, o outro dos irmãos, tem inveja não só da concórdia que existe entre Ísis e Osíris, os irmãos que se dão bem, como tem inveja do poder ter sido dado ao irmão, uma vez que ele era o mais velho, e não a ele. São os problemas típicos de todas as civilizações entre os irmãos. É sempre a relação, o Rómulo com o Remo, o Jacó, o Caim e o Abel, e o outro que vende a primogenitura por uma malga de lentilhas. São os problemas que os escritores hoje, do ponto de vista literário, quando estão a fazer também determinadas construções narrativas, se eles só têm 3 personagens disponíveis, eles têm que arranjar ali uma maneira de resolver os problemas todos que podem surgir entre aquelas personagens. Então, é o conflito que vai ficar marcado. O invejoso será sempre o protótipo do mal. É o Sete.
O coitado que vai ser vítima vai ser o bem. E temos já a dicotomia simples do ponto de vista ético. Primeiro era a dicotomia terra-céu, que é aquilo que as crianças aprendem logo em pequeninas, o gordo e o magro, o alto e o baixo. São as dicotomias simples. Depois chegamos às dicotomias éticas. Os invejosos e os que são corretos de coração. Os bons e os maus. Isto faz parte da cultura humana. Quando chegamos ao cinema é muito fácil, não é? De um lado temos os heróis, sempre muito mais descontraídos. Do outro lado temos aqueles tipos todos muito certinhos, são os maus. Isto é mostrado através de imagens, através do cinema, para nós percebermos, naquela mitologia cinematográfica, quem são os bons e os maus. Aqui, a construção é feita justamente mostrando o bom do Osíris, rei, com os cetros e a coroa, e o malvado do Sete, com uma faca, mesmo predisposto a dar cabo dele. Isto é um mito. O mito do Osíris, que é despedaçado pelo irmão Sete. Bom, os episódios do mito vão evoluindo de papiro para papiro, mas, no essencial, o Deus Sete, que prefigura tudo o que é mau que nós podemos imaginar no homem, ardiloso, mentiroso, fraudulento, ele vai convidar o irmão, dizendo que aprecia imenso o reinado que ele está a fazer. Ele é um rei com uma capacidade para gerir a humanidade. Mereces mesmo uma festa em tua honra. Claro, o outro é tão bondoso, tão harmonioso, não consegue perceber a maldade do irmão. E vem à festa, àquela grande festa, ao grande banquete, bom, que acabará com a morte de Osíris. O Sete vai despedaçar o corpo do irmão, vai lançá-lo ao Nilo e a mitologia vai fazer disto exatamente o mesmo que fará na Idade Média qualquer local que tenha a relíquia de um santo. No local onde não ficou nada. Diz a tradição que estava à perna direita do Osíris, um templo. No sítio onde estava a mão de esquerda, outro templo. Bom, desta forma se explicava a criação dos lugares de culto por todo o território do Egito. O mito também ajudava a explicar. Não era só cortar os pedaços do irmão. Era, a partir daqueles pedaços, justificar a adoração que o povo egípcio tinha que ter para com as suas grandes divindades. Diga. Mas eles faziam, como foi, por exemplo, chegou lá uma pessoa e disse: foi aqui que caiu a mão dele e é aqui que vai ser o templo. Porque é essa tradição que se diz, pois mostravam-se elementos que diziam que era o resultado, sem se ter a certeza, mas vinha-se a construir um templo naquele lugar. Tal como se diz, havia madeira associada à cruz de Cristo na Idade Média, que dava para construir uma armada com vários navios, não é? Todos tinham um lenho, bem era tanta madeira que aquilo era uma floresta. Mas a importância de ter um objeto precioso, um objeto cheio de poder, era fundamental para estas comunidades. E no Egito foi isto que justificou a construção dos templos, dos lugares de culto. Claro, a história não pode terminar aqui, porque a bondosa Ísis, com a esposa do Sete, que era irmã dele, mas também era irmã da Ísis, e também era irmã do Osíris, fica muito chocada com aquilo que o marido fez, malandro, e vão as duas à procura dos pedaços do corpo do irmão para magicamente o reconstituírem outra vez. Bom, elas aparecem representadas na arte egípcia, cada uma com o hieróglifo do seu nome na cabeça. Esta é a deusa Nebet-Ut, Neftis, e esta a deusa Iset, que nós chamamos Ísis. Lindíssimas nas representações parietais. Esta é uma representação do templo de Philae, tem 10 metros de altura. Portanto, são figuras também que, pela sua forma de representação, elas próprias se tornam objeto de veneração, são grandes,
são faz favor, são representadas de forma que mostram que pertencem a uma escala sobre-humana e são duas divindades do princípio dos tempos. Que podem ser representadas de forma animal. Quer dizer, estas deusas lindíssimas, muitas giras, são estes dois falcões que aqui estão. E nós conhecemos-las porque sobre a cabeça tem o hieróglifo dos seus nomes. Reparem que este hieróglifo que está aqui, são dois, Ned, Ut, é exatamente isto que está aqui. A representação antropomorfa com o hieróglifo em cima. A representação completamente antropomorfa com os hieróglifos ali em cima. E depois na outra representação. A representação zoomorfa com os hieróglifos em cima. Nada disto faz confusão. Portanto, é um indivíduo ora está de camisa, ora está de t-shirt, mas é sempre a mesma pessoa. Os antigos egípcios, para eles, isto era tocatulá. Se eles entrassem numa igreja cristã e vissem um tipo com falta de cabelo cá em cima, com um livro na mão e um menino sentado em cima do livro, não sabiam quem era. Não é? Ou o outro com um cordeiro. Não percebo. É assim como nós, quando olhamos, não percebemos, porque nós não somos deste plasma cultural para percebermos esta realidade. Precisamos de descodificar estes signos para os entender melhor. Mas os antigos egípcios conheciam. E, portanto, desde ter a idade, Néftis e Ísis. E, claro, aquele que estava, o morto, era o primeiro Osíris que elas tinham ajudado a recompor. Apanharam os pedacinhos todos e magicamente